A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Quarta-feira, meio da semana já, olha como passa rápido. Mais um dia de leitura diária da nossa lição número 12, cujo tema é do julgamento à ressurreição. Nosso texto áureo: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 19, versículo 30. Verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Lembrando que lá na playlist da lição 12 no canal, nós temos aí já a leitura de segunda e a leitura de terça. Se você quiser dar uma passada lá, se você ainda não assistiu, para você pegar toda a continuidade, a leitura de segunda, de terça, já de hoje, quarta. Nós temos também playlist de todas as lições. Estão todas lá. Cada lição tem a sua playlist com a leitura de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Amém? Então vamos ao texto de hoje, da quarta-feira. Nós já falamos muito na lição passada, que foi sobre a oração de Jesus, a oração que Jesus fez por ele mesmo, pelos discípulos e por todos os que creram na mensagem da salvação, até os dias de hoje, meus irmãos. Então tá lá na playlist da lição número 11, nós falamos muito sobre o capítulo 17 de João, e hoje nós vamos falar novamente do versículo 14 ao 23, João 17, do 14 ao 23. O tema que ele deu para hoje foi oração para o fortalecimento dos discípulos. Vamos ao texto. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Como eu disse para os irmãos, na nossa lição número 11, vou dizer mais precisamente para os irmãos em qual dia. Nós temos a segunda-feira, que falou do capítulo 17 de João, do versículo 1 ao 5. Você pode conferir lá que nós falamos muito sobre os versículos de 1 a 5, de uma forma bem detalhada, que foi o início da oração de Jesus aqui no capítulo 17 de João. Depois nós fomos de novo ao capítulo 17 de João e pegamos ele aí do 13 ao 19, mas eu não deixei os outros versículos. Eu juntei todos os versículos e nós falamos praticamente todo o capítulo 17, que foi a intercessão de Jesus pelos discípulos, por ele primeiro, depois pelos discípulos e depois por todos aqueles que iriam ouvir e crer a mensagem da salvação que Deus deixou como missão para os discípulos. Amém? Então você pode ir lá, que você vai ter uma explicação muito boa, muito detalhada, com tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração, é claro, sobre esse texto. Mas hoje, falando novamente do capítulo 17, eu vou me ater a uma outra revelação que o Senhor colocou em meu coração. Algo que eu toquei um pouco, mas muito pouco na outra explicação sobre o capítulo 17, que você vai achar lá nos dias
segundo e sábado da playlist da lição 11, lição passada, mas desta vez, do versículo 14 ao 23, como eu acabei de ler para vocês, o Espírito Santo me chamou a atenção para um detalhe, que não é um detalhe, é algo importantíssimo, e o Espírito Santo já trouxe à minha memória o Salmo 133. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E nesse Salmo 133 ele fala de como é importante, de como é abençoador, como é poderoso a união, como é agradável, como é poderosa, ao ponto de fazer com que a unção de Deus, a presença do Espírito Santo, seja abundante na união dos filhos de Deus, dos servos de Deus, da igreja de Cristo como corpo de Cristo. Então hoje o Espírito Santo chamou a minha atenção porque eu pensei, nós já falamos tanto desse capítulo, mas ao ler novamente, pedindo ao Senhor que me desse algo para a minha vida e para dos irmãos também, ele me deixou bem claro, fala sobre a união, que também é muito forte na oração de Jesus aqui. Amém, meus irmãos? Então nós vamos hoje focar na união. Nós vamos ler novamente a partir do versículo 20, que é onde está concentrado essa parte da união, em que o Senhor Jesus chama a atenção e roga ao Pai para que nós tenhamos unidade, para que os discípulos e todos aqueles que creram na mensagem da salvação, na missão de pregar a mensagem da salvação que o Senhor Jesus deixou para os discípulos e que chegou até os dias de hoje, e eu e você hoje somos os continuadores, somos os responsáveis por pregar essa mensagem, sendo morada do Altíssimo e o Espírito Santo fazendo esse trabalho, pregando a palavra através das nossas bocas. Então, ele deixou bem claro que a unidade é algo muito importante, tão importante ao ponto dele rogar ao Pai para que nós sejamos um com Jesus, como Jesus era com o Pai, e que o Pai também estivesse em nós, e que nós fôssemos unidos uns com os outros, eu com você, com o meu irmão, seja lá de qual denominação ele for. Nós precisamos da unidade, assim como no Salmo 133, como o Espírito Santo me lembrou, demonstra o rei Davi escrevendo esse salmo ao Senhor e dizendo o quão é importante, o quão é agradável que os irmãos sejam unidos, que o corpo de Cristo seja unido. Isso faz com que poder de Deus caia sobre a nossa vida, venha sobre o nosso trabalho, sobre a nossa missão, como uma unção abundante. Ele até cita, como óleo sobre a cabeça que escorre pelas barbas de Arão. Arão era o quê? Um sacerdote. E aí era tanto óleo, meu irmão, que escorreu pela cabeça, desceu pela barba, a barba do sacerdote, ao ponto de encharcar a gola dos vestidos de Arão. Por que ele citou Arão? Porque nós somos sacerdócio real, sacerdócio santo, povo escolhido de Deus, nação santa. E se nós ficarmos unidos, como ele bem disse, será derramado sobre a nossa vida muita unção, muita presença do Espírito e muita coisa, muito poder, muita revelação, muita cura, muita transformação acontecerá através da minha e da tua vida em unidade. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos ler a partir do versículo 20, onde estão concentrados os pedidos do Senhor Jesus por unidade. Vamos lá. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ele está falando aqui de nós, meus irmãos. Olha onde chegou, 2025 anos depois. Foi confiado a eles essa missão e eles cumpriram a missão. E essa missão chegou a mim e a você, ok? Entendemos? Para que todos sejam um. Voltamos um pouquinho. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Mensagem essa que Jesus ensinou para eles,
como nós vimos antes um pouquinho, dei-lhes a palavra e o mundo os odiou por causa da palavra. Então, eles também continuaram a levar essa mensagem, essa palavra. E todos que creram em Jesus, por meio dessa mensagem dele, Jesus está rogando por nós também, para que todos sejam um. Aqui começou. Jesus a ressaltar, rogando ao Pai, que através desta palavra, desta mensagem, nós nos tornássemos um. Já já você vai entender o porquê disso. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus dizendo, Pai, assim como eu estou em ti e tu está em mim, que eles também estejam em nós. Olha a unidade. Já já você vai entender. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Precisamos estar unidos entre nós, unidos em Cristo, unidos em Deus, Deus em nós, num ciclo, numa aliança infinita e sem emendas. Você já vai entender. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Vamos lá. Jesus o tempo todo, de diversas formas, repetidamente disse: precisamos ser um, precisamos estar unidos em plena unidade. Agora nós vamos entender. Não é possível haverem duas verdades. Não é possível haverem duas palavras. Não é possível haverem dois caminhos. Não existe duas vidas. Só existe um caminho. Só existe uma verdade. E só existe a vida. Não existe nenhuma outra forma. Não existe nenhuma outra maneira de se chegar a Deus a não ser pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele o tempo todo aqui, a partir do versículo 20, rogou a Deus porque ele já sabia o que ia acontecer. O homem fazendo a sua própria verdade, o homem louco inventando a sua própria verdade. E você sabe do que eu estou falando. A falta de conhecimento de Deus e do Filho de Deus, porque no que consiste a vida eterna? Você lembra? Em que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a mim, teu Filho, que tu enviou. A vida eterna consiste em conhecer a Deus e conhecer o Filho, nosso Senhor Jesus. Não é possível haver outra verdade, porque não existe outro Deus. Não existe outro Salvador. Agora me expliquem os irmãos que tantas verdades é essa por aí, que tantos ministérios, que tantas denominações, que tantas doutrinas de homens, é claro, porque aqui a palavra é uma só, o Espírito é um só, o Salvador é um só e o Deus Criador é um só. Não existe outro, só existe Deus. Tudo a mais do que isso é loucura da mente humana. Trapos de imundícia, como o próprio Deus disse, que a justiça do homem, a verdade do homem é como trapos de imundícia. Loucura da mente humana, do ser humano que tem um vazio enorme dentro dele, mas por não conhecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, inventou para si todo tipo de crença, deuses, doutrinas, devaneios. Como o apóstolo Paulo disse, haverão
muitos e muitos e muitos que ajuntarão líderes, mestres, deuses para si próprios, segundo as suas próprias vontades. Criarão um Deus semelhante a ele, semelhante ao coração, aos desejos, semelhante a tudo o que ele anseia, e não segundo a verdade, não segundo o Deus Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho, o Salvador, para salvar a mim e a você, o único capaz de vencer a morte e o pecado. Então, Jesus rogou muito, pediu muito, e isso também estava sendo ouvido por eles. Jesus orou com eles, por nós, por si mesmo. Jesus deixou claro: eu dei a glória que tu me deste para eles, a fim de que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, e nós seremos um com eles. Porque é necessário, Pai, que haja uma plena unidade para que todo o mundo, através da mensagem deles que estão unidos comigo e contigo, Pai, vejam que tu realmente me enviou. Agora, para pensar. A denominação tal acredita de um jeito, a denominação X acredita de outro, a denominação Y acredita de outro. Aí tem as coisas mais distantes ainda. Homens que mudaram até a Bíblia para criar a sua própria religião. São várias, meus irmãos, são várias, com diversos tipos de entendimentos, as coisas mais distantes da palavra possível. Homens que fizeram coisas para enriquecer, homens que começaram ministérios para ter poder, homens que até hoje usam a Bíblia, mas ficam te pedindo fortunas para que você seja abençoado. Ficam vendendo a Arca da Aliança que Deus falou para não fazer, não faça. E tem gente fazendo campanha da Arca da Aliança e vendendo a Arca da Aliança nas igrejas. Vendendo. Porque eu mesmo conheci uma igreja que fez a campanha do Muro de Neemias. E se você pagasse R$5, você levava um tijolo, colocava na tua casa, lá na estante e tal, e aquilo ia abençoar a sua casa. Meus irmãos, onde é que está isso na palavra? Há pouco tempo eu vi na internet que um pastor leiloou o tênis dele no púlpito. Leiloou o tênis dele no púlpito. Teve um outro que se intitulou apóstolo, que colocou um gigante, um boneco gigante na igreja dele, e você tinha pedras de diversos tamanhos, cada uma tinha um valor, para você pagar pelaquela pedra, atirar aquela pedra no gigante, para derrubar o gigante da sua vida. E tem gente indo atrás, meu irmão. O apóstolo Paulo nos alertou. Mas eu falei de meia dúzia, são centenas de milhares de religiões pelo mundo. Algumas absurdas, de tão longe da palavra de Deus, mas outras muito paralelas, porque basta o homem colocar o seu entendimento sem a direção do Espírito Santo, ou simplesmente para tirar proveito, ou porque ele é um egocêntrico, e ele olha para a palavra e fala, não, é assim, e aí ele vai e começa. Quantos você conhece? Eu conheço, que estavam em uma igreja e ali não concordaram, e eles eram um problema ali naquele lugar, e aí eles saíram e começaram a igreja deles. Você conhece? Eu conheço. Porque não concordaram. Agora, expliquem os irmãos para mim como pode haver tantos entendimentos diferentes e tantas discussões se a palavra é uma só, se a verdade é uma só, o Espírito Santo é um só, que é quem nos revela a verdade, é quem nos ensina a verdade, é quem nos convence da verdade, e só existe um Deus Criador, não existe outro. Alguém está sozinho, alguém não está sendo instruído no caminho, na verdade, para a vida. Alguém não está sendo morada do Altíssimo. E é por isso que o nosso Senhor Jesus rogou ao Pai para que nós sejamos um, para que Deus seja um com cada um de nós. Mas para que isso aconteça, é somente pela palavra,
pela verdade e única verdade. Não há outra. Somente um professor, o Espírito Santo, que o Senhor Jesus, o único Salvador, antes de subir aos céus para se assentar no trono da graça, adentrar os céus como sumo sacerdote e sentar no trono da graça, deixou para nós o Consolador, o Espírito Santo do próprio Deus, que iria nos lembrar, nos ensinar todas as coisas que Jesus veio pregar e nos entregar. Esta é a glória que Deus deu para o Filho e o Filho nos entregou. A glória da verdade, a glória da palavra, o Espírito Santo habitando em nós, nos revelando essa palavra para que a gente pregue, para que outros também ouçam e creiam e sejam um nesta única e suficiente verdade. A única água da única fonte que traz vida e que vai tornar você fonte de água da vida. Quem nunca bebeu dessa água, nunca, jamais poderá ser fonte de água da vida. Entendemos, irmãos, o poder da unidade, de sermos um com Cristo, de sermos um com o Criador, porque nisto consiste a vida eterna, que conheçamos a Deus e ao Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venceu a morte e o pecado. E só através dele nós vamos ter vida eterna e morar na glória com o Pai. Como não vamos ir atrás do erro? Como nós não vamos ser enganados e seguir por um caminho que não é o caminho, acreditando em uma verdade que não é a verdade, pensando que estamos indo para a vida eterna e vida com abundância, mas estamos caminhando para a morte. Espírito Santo, o próprio Deus, o próprio Cristo, um habitando em nós. E o Senhor disse: peça e lhe será dado. É mediante o teu querer, é mediante a tua vontade, é mediante a tua entrega, é mediante a tua sede, é mediante a tua fome. Assim como bebês recém-nascidos, como nós já lemos em textos passados, como bebês recém-nascidos, o apóstolo Paulo usou esse exemplo, que assim que nascem, estão com fome e querem e precisam do leite puro. O leite puro, o leite dos céus que vai fazer com que a gente cresça no caminho da salvação. Amém, meus irmãos? Peçam o Espírito Santo, chamem o Espírito Santo, convidem o Espírito Santo e tenham, meu irmão, vontade de conhecer a Deus e ao Filho, porque essa é a vida eterna. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar nessa quarta-feira, que você possa ter o entendimento dessa palavra tão profundamente que a partir de hoje aumentará em seu coração a sede por conhecer ao Deus verdadeiro e ao Senhor Jesus, que venceu a morte e nos levará para a glória com o Pai. Deus abençoe a sua quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, e a paz do Senhor.